Olá, o tamanho de Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Eu sugiro que vocês façam essa leitura. O problema de Zaqueu era o seu tamanho. O encontro com Jesus foi uma confrontação de como ele estava vivendo e como ele poderia viver. Pensava que era grande, embora que ele era pequeno, até porque não foi sua estatura corporal que o fez subir na árvore, mas sim o seu tamanho social, a sua rejeição, na aflição que provocava nos seus consortes. Não imaginava que não era a sua estatura que o impedia de ver o sagrado. Na verdade, essa se tornou o maior tamanho de Zaqueu, mesmo que por engano, porque o fez subir em uma árvore. Por isso que quando se sentiu pequeno, ele se tornou grande, não porque ele viu lá de cima, mas porque foi chamado para baixo, para junto, para se misturar e ser misturado. Então, não é o nosso tamanho social, econômico que nos impede de ver o sagrado, mas o tamanho da nossa autossuficiência, da nossa independência socioespiritual, do tamanho que nos fazemos sem Deus, se é que podemos fazer algum tamanho significativo sem Deus. Engraçado que, como Zaqueu, ao olharmos para essa história, pensamos que foi o seu tamanho corporal que o fez subir na árvore, mas a questão é muito aguda, como nós já falamos. Foi o volume do seu caráter, ele violava as pessoas e por isso não tinha acesso a elas, não tinha acesso à multidão e por isso que ele teve que recorrer à árvore, né? Que Deus nos arranque das nossas árvores para nos inserir na multidão, para fazer morada em nossa casa, para que se cumpra em minha vida, em sua vida, o que está escrito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. O contexto deste versículo é como tratar um irmão culpado. Olha só que barato. E na árvore a gente não tem como se misturar, não tem como se perdoar, não tem como fazer as delícias do reino. Na árvore a gente só tem uma contemplação do reino e Deus nos chamou para contemplar o reino. Deus nos chamou para vivenciar esse reino. O momento de encontro de Jesus com Zaqueu é a representação histórica sobre o reino no que concerne que os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, para ver o reino, tem que ser de baixo, na multidão de seguidores. Você não tem como ver o reino de outra forma. A ordem que Jesus dá, tendo como pano de fundo toda a complexidade do nosso personagem, que por ora é chamado de maioral dos publicanos, não poderia ser outra. Zaqueu, desce. Olha só que maravilha. É a mensagem daquele que desceu da sua glória para perdoar o meu pecado, para perdoar o teu pecado, para que Zaqueu descesse da árvore para ser perdoado dos seus pecados. É a mensagem do amor, da perplexidade, da grandeza daquele que se fez pequeno para sermos grandes. E mostrou que só há um jeito de sermos grande, sendo pequeno, nos esvaziando, tendo como exemplo o Mestre amado. É o chamamento da conformidade, se tornar igual aos desiguais. Jesus chamou, mas se propôs a descer quando disse: Me convém ficar hoje em sua casa. E não vejo outro motivo para que Jesus fizesse essa declaração a não ser a cura do tamanho de Zaqueu, para que Zaqueu fosse igual a Jesus. Olha só, eu quero ser igual a Jesus. E Zaqueu se tornou igual a Jesus quando ele entendeu o chamado de Jesus. A multidão, por sua vez, recriminava para ela Jesus se hospedara na casa de um pecador. Porém, o que fica caracterizado é que quando Jesus chama Zaqueu para descer da árvore, ali já se efetuara a cura de Zaqueu. Ele desce rapidamente e recebe com alegria. O texto fala sobre isso. Poderíamos dizer que o que Zaqueu estava vivendo antes do encontro com Jesus era comer o pão que o diabo amassou. Agora ele estava saboreando o pão da vida, né? Isso se reflete nas palavras de Zaqueu. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu chegou à conversão pelo simples fato de Jesus entrar em sua casa, com a mensagem dos humildes, que serão exaltados. Jesus não precisou de um sermão elaboradíssimo, mas sim sua vida e obra. Que sermão maior do que esse, né? Na verdade, é o maior sermão, a sua vida e obra, que resume: desce que hoje eu vou para a sua casa. Este homem passou a enxergar na multidão e a multidão. Olha que maravilha, que coisa deliciosa. Ele queria só contemplar a multidão, agora ele começa a enxergar na multidão e a multidão.
Se você quer subir como Zaqueu, como sugere uma música muito cantada no mundo gospel, é preciso descer. Zaqueu subiu verdadeiramente quando o Senhor Jesus disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, outrora proclamado como o maioral dos publicanos, olha que coisa louca, e por isso é representante do reino dominante, agora proclamado como filho de Abraão, representante do reino circunstancialmente dominado. Mas glória a Deus, que na ótica do reino os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados sempre. Que Deus nos abençoe abundantemente.